Irmãos, essa palavra de hoje, ela é uma pergunta, e eu sei que Deus vai lhe ajudar. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, irmãos? É uma resposta pessoal que vai determinar todas as coisas. Nós estamos reunidos aqui de uma maneira coletiva, mas irmãos, nós estamos reunidos porque para cada um de nós que estamos aqui, nós somos morada, ou pelo menos deve ser assim, de Jesus. E o conceito que eu tenho dele vai determinar o que eu vou fazer e viver na vida. Talvez você diga, pastor, mas Jesus é a coisa mais preciosa da minha vida. Jesus é a razão da minha vida, eu não vivo sem Ele. Eu sei que muitos conceitos vão sair da sua boca, mas eu quero que hoje Deus ajude você a se firmar em algo e dar uma resposta para Ele. Eu quero ler um texto, quando Jesus faz uma pergunta aos discípulos, e começa um novo tempo na vida deles e da igreja. Lá em Mateus 16, do versículo 13 em diante. Jesus já tinha vivido muitas coisas com seus discípulos. E um dia, quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João, que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Volta lá no 15. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O versículo 17. Respondeu Jesus: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você pode dizer amém? Irmãos, esse é o dia em que Jesus anuncia o nascimento da igreja. E eu estou aqui para dizer para você que um dia em que uma resposta correta saiu, o dia em que uma pergunta foi feita e uma resposta foi dada, Deus começou um novo tempo. É tão forte que você continuar lendo o versículo. Jesus disse para eles: não fale sobre ninguém sobre esse dia. Nesse dia, Jesus está iniciando a igreja. Essa palavra igreja é uma palavra grega, ela não é uma palavra judaica, ela não é uma palavra do hebraico. Igreja era uma palavra para uma espécie de conselho de cada cidade. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ele edificou dentro da resposta que Deus deu a Pedro. O primeiro entendimento nosso, irmãos, nesse dia, aqui tem uma resposta da sociedade em geral. Tem uma resposta das pessoas em geral.
E os apóstolos começam falando sobre ela. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. Irmãos, e há muita gente que conceitua Jesus. A gente que vai conceituar Jesus como um revolucionário. Alguém essa semana ouvi alguém dizendo que Jesus era comunista. Muito bem, tem cada um. Você vai escutar as maiores loucuras de alguém dizendo quem é Jesus, tentando definir quem é Ele. Se você olhar por um historiador, se você olhar por um sociólogo, mas olha aqui para mim, Jesus não está interessado no que o mundo pensa a respeito dele, mas Ele está interessado no que você pensa a respeito dele. Impressionante que a resposta de pessoas próximas a você, talvez seu pai, sua mãe, seus líderes, e independente da idade que você está, talvez um dia você precise de uma resposta pessoal. A Bíblia diz lá no livro de Jó, que depois que Jó passou por uma experiência, ele disse assim: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quer dizer que o conceito que Jó tinha de Deus era um. Quando ele passou por alguma experiência, esse conceito mudou. Eu não estou dizendo aqui para você que o conceito que você tem a respeito de Jesus é limitado. Eu estou dizendo que ele pode ser melhorado. Você pode dizer amém? Acrescido. Porque talvez alguma convicção que você tem a respeito de Jesus, ela se tornou uma prisão. E uma prisão que não é a que Ele quer que você fique. Talvez o conceito que você tem de Deus seja meio infantil. O conceito que você tem a respeito de Jesus. Eu lembro que quando vai chegar na época do Natal, que talvez seja a maior festa cristã celebrada, um dia nós compreendemos que algumas pessoas celebram tanto o Natal, porque elas têm a imagem do bebezinho Jesus, bonitinho, gordinho, numa manjedoura. Ah, meu amigo, ele cresceu, ele virou um homem, cumpriu a vontade de Deus, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. Hoje é nosso advogado, mas um dia volta como juiz. Talvez a resposta das pessoas não é suficiente para acalentar e para responder Jesus. Eu conheço um pastor que foi batizado aos 10 anos e com 17 anos. Um dia ele disse para Jesus: Senhor, o que eu creio a respeito de Ti não pode ser o que o meu pastor pensa, nem o que quem me ajudou até aqui. Com 17 anos, esse pastor sou eu. Um sentido novo chegou na minha vida. Quem é Jesus para você? Talvez Ele seja só o Salvador da sua vida, mas Ele deseja e quer ser o Senhor. O conceito ampliado de Jesus não é só um conceito teológico. E eu também não quero dizer que ele seja um conceito baseado só numa experiência. É tão relevante como eu olho para Jesus, que o Senhor Jesus disse para Pedro que a resposta que ele deu não veio dele, mas veio do Pai. Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, não foi tu, não foi sangue e carne que chegou a essa conclusão. Porque quando Jesus pergunta, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vamos dizer comigo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só mulheres. Tu és. Essa resposta, irmão, ela é tão completa. Ele não diz que tu és Jesus. Jesus era um nome comum. Mas tu és o Cristo, o enviado, o esperado do Deus vivo.
No grego é Iesu Christou, N-U-T-U. E essa resposta, ela foi tão relevante para o cristianismo, que durante séculos, eles pegaram as iniciais de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, em grego, da palavra peixe. Então, a palavra peixe, ela foi usada, como era proibido ser cristão na maioria do Império Romano, eles usavam peixe. É tanto que a Bíblia de alguns de vós tem um peixinho fora. Não é que peixe está andando contra a maré, não é só isso não. O peixe era um símbolo, na cadeia onde Paulo foi preso, lá tinha o desenho de um peixe. E diz alguns historiadores que quando um cristão chegava a algum lugar e ele fazia assim, sem querer ou querendo, fazia uma meia-lua no chão, ou um risco na parede. Porque se tivesse algum cristão, ele fazia outra meia-lua e completava um peixe. Porque a palavra peixe tinha a sigla Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja nasceu, irmãos, nesse dia. Olha aqui para mim. A igreja nasceu quando a resposta foi dada a respeito de Jesus, correta. Olha aqui para mim. E na medida em que você reafirma algo de quem Jesus é na sua vida, algo nasce. Aleluia! Algo nasce. Nasceu na minha vida quando eu tinha 17 anos, um sentido novo, e ela pode nascer hoje. Ela nasceu talvez quando você fez um encontro. Alguém dizia, pastor, parece que eu não era crente. Era, meu filho. Mas você teve uma revelação nova de quem era Jesus. Creia que essa resposta precisa ser profunda e pessoal. Há uma resposta, volta lá, meu filho. Há uma resposta pessoal. Ok? Há uma resposta pessoal, coloca lá. Irmãos, diga comigo, o meu relacionamento é pessoal. Aleluia. Meu relacionamento é pessoal. Porque o cristianismo é coletivo, mas ele é sempre pessoal. Embora alguns reis aceitavam Jesus e queriam que todo o reino viesse para Jesus, mas ninguém podia forçar. No Brasil, colônia, colocava um padre e um soldado, uma cruz e uma espada, e dizia, você quer morrer ou quer virar cristão? Por isso aí nasceu entre a cruz e a espada, porque alguém ia virar cristão, mas só por fora. Talvez você diga assim, tem 10 anos que eu levantei minha mão. Ô irmão, tem 10 anos que você foi aceito por Jesus. O levantar a mão é só um sinal de que alguma coisa dentro de você estava acontecendo. Diga comigo, há uma resposta pessoal. Amém? E todo conceito nasce de Deus. Ele é o Pai da fé. E a Bíblia, ela vai dizer quem Ele é. Na Bíblia, Jesus é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Filho de Deus, é o Filho unigênito. Na Bíblia, Jesus é o Filho amado, o Santo de Israel. Na Bíblia, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, é o Deus forte. Na Bíblia, Jesus é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, é o Rei dos reis, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o Todo-Poderoso. Na Bíblia, Ele é Alfa e Ômega, Ele é o Mestre, Ele é o Rei dos reis, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o profeta, Ele é o mestre, é o Emanuel, é o advogado, é o mediador, é o juiz. Ele é a principal pedra de esquina, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o bom pastor, Ele é o bispo das almas, Ele é o verbo de Deus, Ele é a fonte de águas vivas, Ele é a rocha, Ele é o Messias, Ele é a videira verdadeira, Ele é o renovo, Ele é o novo, Ele é o noivo, Ele é a aurora de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá.
a resplendente estrela da manhã. Ele é a imagem do Deus vivo, Ele é o Filho do homem, Ele é o carpinteiro, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o Rei de Israel, Ele é o Cristo vivo. Quem é Ele para você? Quem é Ele para você? E quem Ele é para você vai impactar seus filhos, vai impactar suas gerações. E em nome de Jesus, irmãos, eu estou falando aqui de um conceito, e que Jesus traga a revelação de quando eu orava em casa essa semana. Quem Ele é? Eu peguei um dos homens que nasceu mais ou menos nos anos 40 depois de Cristo, e foi morto em 155 depois de Cristo, chamado Policarpo. Ele é um dos pastores de Esmirna, uma daquelas igrejas que Apocalipse foi escrito. E 3 dias antes dele ser preso, ele sonhou com o travesseiro dele pegando fogo. E ao recuperar a consciência, ele declarou que tinha recebido uma visão. E ele disse para as pessoas próximas a ele: eu serei queimado vivo. Ele orou forte, querendo agradar a Deus. E como ele era um homem de 86 anos, né? E muitas pessoas não gostariam que ele morresse. E o próprio prôconsul, o líder, não é? Ele não gostaria. E eles gostariam que Policarpo pudesse só dizer assim: César é o Senhor, Cássio Quírios, ou Cristo Quírios, ou Cristus Quírios. César é o Senhor, Jesus é o Senhor. Bastava isso. E mais uma vez eles pediram a Policarpo que ele negasse. Eles não gostariam que aquele senhor respeitado de 86 anos fosse morto. E Policarpo diz uma frase que a história registrou. Ele disse: há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me falhou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? E eles pediram a ele que negasse. E Policarpo diz outra frase: nós, os cristãos, não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Não. Enfim, ele exortou muito ele, que ele fingisse, que ele se arrependesse. E, enfim, ele terminou sendo queimado. Ele no fogo não morria, eles começaram a furar para que ele morresse. Talvez, irmãos, eu estou lhe falando de algo real, longe. Irmãos, hoje, em vários lugares do mundo, ninguém não pode portar nenhuma Bíblia, porque ele pode ser condenado à morte. Pessoas jamais podem virar um cristão. Então, olha aqui para mim. Esse cristianismo que eu e você vivemos, com todas as lutas que o nosso país tem, mas você é livre. Deixe de ser mufino. Você sabe o que é mufino? Deixe de reclamar de coisa pequena. Nenhum de vós, nenhum de nós sofre uma perseguição ao ponto de morrer porque somos cristãos. Esse cristianismo que nós vivemos, irmãos, que não é provado pelo fogo. Você sabe que a liberdade que nós temos hoje de servir a Jesus, esse grande avivamento que Deus tem feito no Brasil e em parte da América Latina, irmãos, precisa ser uma fé de convicções.
25 anos ou 30 anos atrás, havia um grupo na Colômbia chamado Colômbia da Bolívia, me desculpe, chamado Sendeiro Luminoso. Eles eram revolucionários e no geral eles iam nos interiores e ali matavam os pastores e pegavam os jovens adolescentes e levavam para a mata para treinar e levava os animais. Eu vi umas irmãs nossas da Colômbia dizendo para mim: olha, pastor, dali da montanha a gente tinha que criar porcos e galinhas, tinha que ter sempre animais, porque se eles descessem, isso não era o Sendeiro Luminoso, era outro grupo terrorista, e não tivesse o que comer, eles nos matavam. Mas muito bem, esse relato, esse grupo Sendeiro Luminoso chegou em uma igreja e disse assim: quem não é cristão, saia daqui agora, porque nós vamos matar os crentes. Irmãos, e a pessoa relatou que vazou muita gente. E eles disseram: fecha a porta. E quando fecharam as portas, aqueles eram os homens que eram crentes na adolescência e que, mesmo forçados pela guerrilha, nunca tinham abandonado a fé. Eles botaram as armas e caíram no chão e disseram para aqueles crentes: ore por nós, porque nós tínhamos medo de que aqui tivesse gente que nos entregasse. Ore por nós nessa hora. Olha aqui, irmãos, eu imagino se esse culto da Nova Aliança de hoje fosse aquele culto. Eu tenho certeza que a metade de vocês caíram fora. Não, eu quero viver, eu tenho uma vida para viver, eu tenho menino. Diga comigo: o Cristo que serve para viver, serve para morrer. Diga: o Cristo que eu sirvo para viver, serve para morrer. Irmãos, que o Senhor lhe leve a um novo nível de compromisso. Alguns de vós que estão me ouvindo, alguns que estão aqui, o seu conceito a respeito de Jesus é tão fraco, se eu posso usar a palavra, é tão vagabundo, é tão superficial, que quando alguém lhe ameaça de demitir do emprego, se você não mentir, como disse alguém: pastor, eu tenho que mentir que é preciso do emprego, quase eu avanço nele. Quem é Jesus para você, menino? Eu tenho que mentir para garantir o meu emprego. Quem é Jesus para você? Como disse uma mulher um dia para mim, argumentando que a filha dela podia casar com um homem que não temia Deus, que era rico, porque era melhor a filha dela chorar mágoa num shopping, gastando dinheiro no cartão de crédito, do que chorando mágoa num tanque de roupa, casando com um crente pobre. Diga misericórdia. Irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você serve a Ele, irmãos, por aquilo que Ele é, em nome de Jesus. Você vai poder dizer não para algumas pessoas. Você serve ao Senhor dos Senhores, o Cristo vivo, Deus encarnado, aquele que viveu, está à destra de Deus e que haverá de vir, aquele que está nos levando para uma eternidade e que deseja gerar através da nossa vida uma realidade diferente. Para você, Pedro, quem é Jesus? Para você, Raimundo, quem é Jesus? Quem eu sou para vocês? No meu devocional dessa semana, qual resposta você tem dado a respeito de Jesus? E no Salmo 73, no versículo 26. Aleluia. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração, é a minha herança para sempre. Outra versão diz: Ele é o meu... Bota aí na King James, meu filho, por favor. A minha porção, diz uma versão mais velha.
Ele é a minha herança. E eu não combinei com o Ministério do Louvor, mas essa última canção, tanto a primeira como essa última canção, o que é que nós dizemos? Ele é o que? Digno. Diga comigo, Ele é digno. Ele é digno, irmãos, da minha renúncia. Ele é digno de algo que eu estou perdendo. Um dia Heloísa Rosa, numa laje, Deus deu para ela a canção que a gente adora. Que Jesus, esse Jesus que eu sirvo, é quando se perde, aqui se ganha. Quem é Jesus para você? E eu sei, irmão, que essa fé mercantilista, que essa fé meio imatura, que eu estou servindo a Deus porque Ele pode me dar algo. Irmãos, em nome de Jesus, Ele é o Deus provedor de todas as coisas, pela sua bondade, mas nós servimos a Ele, porque nós temos uma resposta, que diz quem Ele é para nós. E olha aqui, mais do que uma resposta verbal, que você dá no IBGE, os irmãos têm ideia, as pessoas mentem, tem milhões de gente que cultua as trevas, mas lá no IBGE eles dizem que são cristãos. Esse número que dizem que nós somos de evangélicos é gente que diz uma verdade, talvez porque veio para a igreja. Quem é Jesus para você? E essa resposta que você tem dado não é com a sua boca, é com a sua vida. Diga comigo, a resposta que eu preciso dar é mais do que verbal, ela é com a minha vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que resposta nós temos dado a respeito dele, irmãos, nesse tempo? O Senhor deseja que a minha convicção de quem Ele é, Deus possa estar começando coisas novas na minha vida.